Tô aqui. Então, os captores da postura. Quem são eles? Os pés, a mandíbula, o ouvido e os olhos. Os pés, faz de conta que aqui são os dedinhos dos pés, ok? O menor dedinho do pé, o pequenininho, ele serve para você saber o que é direito e esquerdo. Esses três dedinhos do meio do pé, eles servem para você entender o que é profundidade, largura e altura. E o dedão do pé, ele serve para você se equilibrar no momento, né, que a gente fala de ortostática, de você estar em pé e aceitar a gravidade. Então, quando você, como pé diabético, que às vezes vai cortando os dedinhos, o que que acontece? Por que que às vezes tem aquele caminhar, parece de bêbado? Provavelmente está faltando o dedão, porque o dedão é o que mantém o seu equilíbrio ortostático, certo? E aí, às vezes, aquele que bate na porta, né? Então, ou tá faltando, ou ele não utiliza, ou tem alguma tendinite bem severa, que o dedinho sobe um no outro, e aí essa pessoa perde a dimensão. Ela mira, mas ela erra. Então, ela bate muito nas coisas, certo? Por culpa da dimensão daquela estrutura que ela não está usando mais, ela não está usando bem. Imagine uma pessoinha que não gosta de andar descalço, sempre utilizou sapatos ou salto alto ou ponta fina, que ainda menos você não utiliza realmente seus dedinhos. Aí quando fica velhinho, fala que é coisa da velhice. Aí ele fica sem equilíbrio, perde o equilíbrio, perde a direção, a profundidade, fica com medo, né, de caminhar. E aí o que que acontece? É aí que o que que ele fez com o motorzinho dele, com as rodinhas do carrinho dele? Por uma vida inteira, não usou bem, certo? Então ele tem que aprender o quê? A mexer. E na dança, vocês realizando a biodança descalços, olha quanta propriocepção, ou seja, quantos novos neurônios você vai fazer o seu cérebro interagir com o seu corpo e esta ferramenta. Você passa informações muito precisas para o córtex. E ele utiliza através o som, a música, né? E a música com frequências mais elevadas. O que que acontece com o seu ouvido? Ele vai captar aquele som, vai fazer você sentir algo. E nessa sensação, você vai estar trabalhando a parte temporal do seu cérebro, tá? E aí você vai mexer com coisas que são chamadas de vestíbulos. E aí, os vestíbulos, a gente tem uma função, tem um sistema também de reticular. O que que são essas pecinhas? Essas peças dentro da nossa cabeça, elas servem para nos auxiliar de um modo bem simples. Porque quando você sente arrepio, você sente liberdade, você sente, se solta, e aí você sente, ela vai lá e fala, agora fiquem num estágio de tranquilidade, de paz. Imaginem vocês, né, numa relação com vocês mesmos. E aí ali pode vir também as suas sensações, às vezes que nem você reconhece. Mas são coisas que você está mexendo num aspecto do corpo de sensações que ele guarda e que ele não te fala. Porque o seu sistema reticular, ele filtra quando você dorme. Então, às vezes, você passa uma raiva, você passa algo durante o dia, quando você dorme, ele vai jogar coisas embora. Mas você guarda aquela sensação em algum lugar e aquilo te dá padrões. Você cria padrões por conforto. Então, nesses momentos de práticas, de terapias corporais, é o momento que nós podemos soltar tudo aquilo que a gente esconde, escuta, sabe? Soltar o corpo escuta atrás da parede mente, né? A mente, ela forma o que ela acha. Então, o corpo através dos ouvidos vai escutar o que
a deixa confortável, né? E assim o ego faz disso um campeão de tiros, né? Porque o ego ele não te quer muito bem, não, né? E aí a mente vai achar coisas. E assim você formula o seu pensamento. Então, primeiro você sente, depois você pensa. E hoje o pensar e o agir, né, o sentir, pensar e agir, a humanidade distanciou essas palavrinhas uma das outras. E isso fica complexo quando o corpo, que ele serve para isso, ele não vai interagir com as ações. Então, o labirinto, ele começa o quê? A sentir a música. E essa música, ela vai movimentar as glândulas. E as glândulas, elas vão fazer um outro sentido para você reorganizar, te encher de ocitocina, fazer trocas, né, de acetilcolina. Então você vai ficar feliz, você vai ficar nostálgico. Pode ter uma aula de biodança onde ela pode mexer com uma saudade, onde ela pode mexer com sensações, perfumes, onde ela pode mexer com áreas cerebrais. Na minha época, quando eu estudava neurologia, tínhamos 56. Hoje são mais de 180. Então, imaginem como a neurociência já avançou, né? Então, eu não sou tão velhinha assim, não. Mesmo com os cabelinhos brancos, não sou tão velhinha assim, não. E aí, o que acontece com isso? Esse processo vem para a nossa janela da alma, que são os nossos olhos. Então, os olhos, eles estão para a parte frontal do nosso cérebro, né? E aí a parte frontal do nosso cérebro, junto aqui com a temporal, a gente mexe com uma outra peça, que é o hipocampo. O hipocampo, ele é aquela que pega a ação imediata e passa para uma memória. Nós temos 5 tipos de memória. Uma memória mais vai guardar aquele negócio lá na caixinha, mas vai colocar lá na sala, mas não vai colocar na estante ainda não, entendeu? Quem vai depois saber o que entra na estante, o que sai da estante, é aquela peça que é o sistema reticular. Ele que vai lá e arruma o que te conforta, né? Porque te coloca em padrões. Que aí é o sistema que a galera mexe no inconsciente e aí não consegue nada com esse negócio. Por quê? Por culpa dos paradigmas, né? Então, é bem complexo você ser um ser consciente. O ser consciente, ele consegue ser consciente somente no aqui e agora. É no aqui e agora que se resolve as contas. O que passou, passou, e o próximo minuto que virá é o mais importante. Então, o aqui e agora é nesse momento que você fica nesse aqui e agora que você consegue ser consciente e programar e retirar todas essas questões que a gente fica aí mexendo e remexendo num caldeirão chamado passado. O que passou, passou. Então, aquela questão dos olhos, no momento da dança, aí vai lá, ela foi e jogou para você sentir, aí você sentiu, aí daí a pouco ela joga algo para você usar a sua imaginação, aí você usou a imaginação, aí você vai criar o quê? Uma imagem daquilo. E aí você vai imaginar. Aí no momento que você está imaginando você andando numa praia, sentindo o seu corpo, sentindo uma brisa, um ar, um cheiro diferente que você possa colocar no ar, você vai misturar com tudo isso uma emoção. E nessa emoção, você faz a materialização daquela sensação. É assim ser, que você cria, você pensa e você cria. Tudo aquilo que foi pensado, tudo aquilo que você pensa neste momento, você será. Então, a minha avó, ela era analfabeta, mas curandeira. E ela me dizia, eu ajudava ela pequenininha a colher as plantinhas, colher as coisas. E aí ela me dizia sempre, né? Ah, minha filha, hoje, na minha época, isso na época dela, na minha época a gente era, né? Orai, né? A gente tinha que orar e aí a gente tinha que vigiar. Hoje a gente tem que vigiar e depois orar, porque o que fala, o que o pensa está imediatamente, porque antigamente ela achava assim, a gente faz de manhã e pagaria no tempo. Aí na época dela ela falava assim, a gente faz de manhã e paga à tarde. Hoje, eu te digo, tem touch, é imediato. Você faz,
escolheu. Então, tem que estar tomando muito conta disso. E é isso, a gente tem hoje a epigenética. Você é a própria experiência. Entenderam? Os captores, então, quando vocês forem utilizar na dança, sintam os dedos dos pés, utilizem cada parte do pezinho. O som tem que ser inteiro em você. Não deixe nenhum fragmento daquele pensamento que seja. Deixa fluir. Sinta somente a música, ok? E ouça os comandos da professora. A professora vai dando comandos, aqueles comandos eles são essenciais para a metamorfose dessa dança em 1 hora. É possível? Sim, claro, mas nós somos seres de repetição. E o cérebro, para ele conectar com tudo, em qualquer circunstância, precisa de pelo menos 3 repetições. Senão ele não se liga, tá? Porque senão ele não passa essa informação para aquele camarada lá legalzão, que é o sistema reticular. Hoje a galera faz muita neurolinguística usando o sistema reticular. E aí, galera, vamos ficar milionários. Eles estão usando o sistema reticular. Eles estão dando a vocês todos os pensamentos para que aquilo aconteça. Então, faça com que aconteça tudo de bom para você. Seja você a sua ressonância de você mesmo. O tempo todo que você puder, né? Reagir com isso, interagir com este movimento, você faça durante o dia. Seja a alegria da biodança, seja você a nota que faz a diferença na vida de alguém. É a coisa mais linda que tem. Por quê? Você é um ser tão divino, você não tem ideia de quanto você é muito mais do que você imagina. E nunca, nunca deixe, né, uma aresta para um pensamento negativo. O pensamento negativo ele não te leva a lugar nenhum. E o medo é uma ilusão. E a culpa é pior ainda. Eu te comprovo cientificamente que ela não existe. O ressentimento também não. A angústia também não. Então, que raio a gente faz ficar nesses negócios? Ué, escolha. Sofrimento é real, é fato, né? Mas ficar nele é escolha. É a sua escolha. E depois você fica tão habilidoso em sofrer que você acha normal. Você acha normal fazer aquilo. É igual comer arroz com feijão. Então, mude os padrões. O ser humano, estamos entrando numa era que a gente tem que entender isso. Quebrar padrões, questionar mais, procurar além do que te dizem. Não acreditar em tudo que escute. Questione, faça, utilize a sua criatividade, a sua vontade, a sua coragem. Coragem não é uma ferramenta. Está longe do medo, não é a ausência de medo. É uma ferramenta, porque para ter coragem você enfrenta muita coisa. Então, utilize, muda seus hertz. Você é uma ressonância, você é uma frequência, né? Mude isso, que você vai ver o quanto você muda o ambiente em sua volta. Gratidão a vocês, né? Estamos aqui em pouquíssimas pessoas, mas vale a pena que seja um ser, um único ser, passar e fazer, escutar um pouquinho de olhar para si, não é? Valeu! Paty, obrigada, querida. E quando você fala isso, né, eu fico muito feliz, emocionada de ver o quanto que a biodança pode favorecer para esse aqui e agora, na sua melhor versão, né? Ela trabalha com a integração afetivo-motora, então coloca a gente no estado, numa frequência, através da música, que conecta com a nossa sensibilidade, a nossa amorosidade, a nossa alegria, trazendo essas transformações no nível hormonal, como você bem trouxe, e que possibilita a gente se sentir tão mais viva, tão mais vivo. E isso vai fazer E com você que... vai fazer uma aula agora, né? Domingo. Domingo vai ter uma aula? Exatamente.
Tudo isso que a gente está trazendo para vocês de uma forma científica, que a Paty tem uma didática maravilhosa, incrível, para transmitir esse conhecimento tão complexo de uma forma tão simples, né? Mas vai ter oportunidade de vivenciar isso no corpo, no teu ser por inteiro. Domingo, agora, dia 7, teremos uma aula, vou estar facilitando uma aula de biodança, uma aula aberta, gratuita, para que vocês possam experimentar vivencialmente. Porque o estado de aqui e agora, ele pede presença, vivência. E a metodologia favorece para que a gente esteja aqui agora e sentindo tudo isso, que vai aos poucos fazendo a gente entrar nessa frequência, na frequência de mais saúde, de mais alegria, de mais vida. Isso vai, cambiando, mudando o nosso estilo de vida, porque esse é o nosso natural. Entrem no grupo. Ela está deixando ali na bio para a aula. Entrem, conectem com isso para a gente estar aproveitando a aula de domingo com mais pessoas. Eu estou vendo entrar meninos aí, o Wagner, o Otávio, o Mário. Cara, vamos para o domingo dançar. Experimentem a usar os captores aí da postura, os seus pés, os ouvidos, os olhos. Isso. Experimentem isso, ok? E assim a gente se vê no domingo às 10 horas.